Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é César Monteiro, sou gerente de ofertas da plataforma Backoffice da linha Proteus, e a ideia hoje aqui é repetir aí uma das attacks que teve bastante procura lá no universo TOTS, falando sobre como melhorar a produtividade e usabilidade com as funcionalidades do TOTS Backoffice linha Proteus. Pessoal, como tem muita gente ainda entrando na nossa sessão, eu vou dar 5 minutinhos de tolerância para que a gente possa, né, aguardar que todos consigam entrar e acompanhar todo o nosso conteúdo. Eu volto com vocês em 5 minutos, tá bom? Até já!
Bom dia a todos novamente. Meu nome é César Monteiro, sou gerente executivo responsável pelo back-office da linha Proteus. E hoje, pessoal, falaremos sobre como melhorar a produtividade e usabilidade com as funcionalidades do TOTS Back-Office linha Proteus, né? Essa foi uma palestra que nós apresentamos no Universo TOTS. Teve bastante procura e traz aqui algumas informações importantes, tá? Então a gente já deu os 5 minutinhos de tolerância aqui para que todos pudessem entrar. E a ideia agora é a gente falar um pouco sobre todo o processo. Nós temos aqui, pessoal, um time para responder as dúvidas. Então, vocês vão ter aí um botãozinho de Q&A, podem clicar e perguntar sobre os temas que a gente está falando e a gente vai, o nosso time que está aqui na retaguarda vai ajudar e esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Por questões de até da conexão, pessoal, eu vou fechar a minha câmera para garantir que não tenhamos nenhum sobressalto, mas estamos aqui à disposição e vamos lá. A interação será sempre bem-vinda. Então vamos começar falando um pouquinho sobre, né, o tamanho da linha Proteus. Acho que muita gente pergunta e tem curiosidade de saber sobre o Proteus. Né? O Proteus, hoje, pessoal, ele tem 96 módulos, né? O back-office é uma parte dele. Nós temos os módulos que compõem o back-office, o RH e todas as soluções para 12 segmentos de indústria, tá bom? Hoje são mais de 12 mil grupos econômicos usando o Proteus. Né, aqui eu estou falando de grupos econômicos, podem ter milhares de CNPJs aí debaixo deles, usando seja ele on-premise ou ainda em cloud. São quase 10 milhões de linhas de código, tá, distribuídas em 25.100 em programas, né, perdão, são 13 países localizados, então é o Brasil, mais 11 países nas Américas e a Rússia. E curiosidades aí, são mais de 10 mil tabelas, né? Se a gente falar de colunas, são mais de 174 mil. E para vocês terem uma ideia da abrangência de quando a gente lança um novo release, os impactos que a gente tem. Então, quantos módulos sofrem a atualização, recebem melhorias, né? Então, neste release 12.1.24, dos 96, 59 módulos foram atualizados, né? Então, só para vocês entenderem o tamanho também do volume de gente que atua nessas melhorias, são 610 pessoas atuando diretamente no desenvolvimento e trazendo melhorias para o Proteus. Foram desses aproximadamente 6.400 fontes alterados, né? Então, e também nós tivemos aí um volume de quase 700 tabelas alteradas ao longo deste release. E como a gente pensa, pessoal, a inovação? Como é que é a ideia aqui de levar a inovação para o Proteus? A gente sempre vai pensar em usabilidade, né? Pensar em ter um produto mais simples, com mais interatividade, mas também sem esquecer da parte funcional, né? Trazendo muito mais inteligência e dinamismo, sem esquecer da segurança, né? A segurança é um fator extremamente importante para nós e a gente sempre busca trazer mais robustez e mais resiliência para o nosso produto. Além de pensar também na redução de custo, né? Ou seja, quando a gente fala de redução de TCO, a gente está falando do custo de propriedade, né? Trazendo mais performance e flexibilidade para que vocês possam instalar o produto em diversos ambientes, né, diferentes. E como a gente traz inovação, a gente sempre recomenda, né, que para ter melhorar a usabilidade do produto e para ter mais produtividade, a gente entende que vão trazer resultados reais. E aqui nós reunimos aqui algumas das soluções, das funcionalidades que nós entendemos que vão ajudar a sua empresa a ter mais produtividade e, consequentemente, melhorar a usabilidade também, tá bom, pessoal? Então, uh, a gente vai falar rapidamente também sobre algumas funcionalidades e inovações tecnológicas. E a primeira que eu gostaria de destacar, pessoal, é o Smart View. Tá? O Smart View traz aqui para a gente
uma nova experiência para extrair dados do ERP, né? Trazendo aqui uma usabilidade melhor para o que o usuário consiga configurar o seu relatório, fazer filtros de forma mais dinâmica, né? Então, neste modelo, a gente já traz hoje, dentro do Proteus, mais de 520 objetos de negócio, entre eles muitos relacionados ao back-office da linha Proteus, que permitem, né, você explorar o relatório não mais no módulo tradicional, mas você permitir fazer filtros dinâmicos direto na tela, expandir, como vocês estão podendo ver aí nessa imagem ao lado. Então, você tem aqui recursos de tabelas dinâmicas, visões de dados e também os próprios relatórios, permitindo que você exporte isso para uma planilha eletrônica ou ainda imprima caso necessário. Então, pessoal, aqui é o convite para que quem não usa ainda comece a usar o Smart View, ele traz uma experiência importante para modernizar o dia a dia da sua empresa e alguns dos relatórios que a gente já tinha no padrão, a gente vem substituindo pelo Smart View, trazendo aí essa melhor usabilidade para o produto. Uma outra rotina importante que a gente lançou já há algum tempo é o otimizador de tela. Aqui, a ideia é otimizar a interface do usuário. Muitos de vocês, acho que usando o Proteus no dia a dia, veem lá um volume de campos que não são próprios do negócio de vocês. Pode ser, se você é uma manufatura, por exemplo, pode estar vendo informações que são pertinentes a um segmento de logística, um segmento agro, que não faz tanto sentido para a sua empresa. E aí o convite aqui é para que tivesse uma ferramenta que permitisse que agilizar o processo de excluir esses campos de visualização. Né? O Proteus já permite isso através do configurador, mas como é que eu faço uma análise disso e torno o dia a dia da própria TI mais simples? Pessoal, aqui então nós criamos uma ferramenta que faz uma análise da base e traz para vocês aqui quais são as informações que não são preenchidas, não estão preenchidas na sua base de dados. Né? Então, vocês podem perceber que ali, nesse exemplo do pedido de venda, nós tivemos diversos campos que eles nunca foram preenchidos. Consequentemente, eles não são em uso na sua empresa. E você pode tirar de uso. Aqui a ideia é que você, com essa consulta, com essa funcionalidade, possa criar um template e retirar os campos que não são de uso da sua empresa, tornando a interface do usuário mais simples. Então, ou seja, ele não vai precisar ficar movimentando, né, o cursor na tela por muito tempo, não precisar ficar fazendo scroll nas telas para que ele consiga alcançar os campos que são pertinentes ao negócio, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, é que vocês consigam rapidamente entender o comportamento da base de vocês e excluir aqueles campos que não são relevantes para o seu negócio. Isso também pode ser desfeito rapidamente. Se você entendeu que não ficou adequado, você pode ir lá desmarcar aquele template e o produto vai trazer os campos normalmente de volta, tá bom? Então você pode criar, simular e fazer a aplicação disso diretamente na base de vocês. Hoje já são mais de 186 rotinas que contemplam aí toda essa funcionalidade para que vocês possam tornar o dia a dia, a interface do usuário mais simples. Uma outra novidade que nós trouxemos no release 12.1.24.10 foi o Dark Mode, né? Então, atendendo aí a diversos pedidos e também, né, olhando diretamente para a funcionalidade dele, né, ou seja, com foco na acessibilidade também, a gente lançou o Dark Mode, que permite que você use a configuração do Proteus nessa tela mais com padrão escuro, né, assim como você usa em navegador ou até mesmo no seu solução de e-mail, por exemplo,
para que você tenha, né, um padrão visual, e a gente entende, né, e fazendo nossas pesquisas, a gente entende que isso ajuda, né, melhora a fadiga visual, a gente mantém o foco, né, e concentração, e também a compreensão de informações dentro da tela, tá? Então, isso traz alguns benefícios, principalmente para quem tem algumas dificuldades visuais. Então, aqui fica a opção também para melhorar a usabilidade e ajudar também quem tem alguma dificuldade em interpretar a tela quando era no padrão branco, pode agora usar um padrão mais escuro, usando o Dark Mode, acessando diretamente ali pela interface do Proteus no momento da entrada. Dito isso, pessoal, a gente falou de algumas funcionalidades que vão ajudar na usabilidade. Quero destacar aqui a ideia de funcionalidades do back-office que vão ajudar a trazer mais produtividade. Então, aqui é um resumo de algumas ferramentas que nós temos dentro do back-office, né? Isso aqui é um conteúdo não exaustivo, a gente tem muito mais informação, está disponível, inclusive, na página centralizadora do novo release lá no TDN. Mas aqui reunimos algumas funcionalidades que nós entendemos que podem acelerar e trazer mais produtividade para a empresa de vocês. E falando aí dos principais processos, como vendas, finanças, controladoria e suprimentos. Passando principalmente, pessoal, então aqui por algumas funcionalidades, né? A gente vai detalhar cada uma delas, mas falando principalmente de uso intensivo de inteligência artificial. Então, nós já temos isso disponível dentro do RP e vocês, né, podem configurar para uso na empresa de vocês. Então, eu vou passar por cada uma dessas funcionalidades aqui e a gente vai detalhando cada um desses pontos. Falando diretamente de vendas e faturamento, pessoal, o primeiro destaque é o Proteus Insights. E aí o Proteus Insights falando de uma ferramenta de potencial de venda. Então é o uso de inteligência artificial aplicado no processo comercial, ajudando a gerar insights valiosos para que você consiga gerar oportunidades. Então, a ideia é que você consiga ter a listagem de oportunidades por histórico de venda, por perfil de cliente ou ainda por produto. Então, a gente consegue fazer a sugestão de novas vendas baseado no histórico de consumo do seu cliente e ainda, por exemplo, propor um cross-sell de outros produtos diretamente da interface. E aqui a gente já traz também uma experiência de IA generativa, gerando automaticamente o pedido de venda caso necessário. Pessoal, o uso de inteligência artificial no Proteus já está disponível desde o release 23.10 e vocês podem configurar no ambiente de vocês sem nenhum custo adicional. Esses insights que estão disponíveis atualmente não têm custo adicional de licenciamento para a empresa de vocês. Aqui basta vocês configurarem, né, o servidor para que você possa enviar os dados para a nossa inteligência artificial processar e trazer os insights de acordo com o perfil da sua empresa. Tem uma documentação extensa também lá no TDN que mostra como você pode configurar esses insights e vocês podem ali buscar essas informações e também aqui algumas dúvidas, se vocês tiverem algumas dúvidas, também o nosso time pode ajudar aqui no chat com vocês, tá bom? No Q&A, perdão. Uma outra funcionalidade que a gente entende que ajuda com relação à produtividade é o portal de vendas. Né? Então, para você, né, para a empresa de vocês que possuem aqui uma força de vendas em campo, vocês podem disponibilizar um portal que permite que o seu vendedor possa capturar pedidos ou orçamentos de vendas em campo. Aqui nós estamos mostrando ele na versão num desktop, num notebook, perdão, mas é possível que você acesse essa solução também num smartphone ou num tablet, para que você consiga também, através de um dispositivo móvel, capturar esses pedidos. Importante dizer aqui, pessoal, que esse portal ele também funciona offline.
Então, mesmo que se você esteja visitando um cliente onde a internet não é tão boa ou não esteja funcionando e o seu cliente também não liberou a senha do Wi-Fi, você pode ainda assim capturar o pedido, né, no modo offline e quando tiver uma nova conexão, ele vai fazer a sincronização automática com o ERP. Esse portal também, ele já não é desse último release, mas ele tem sofrido, né, constantes evoluções, né, baseado na sugestão de vocês, clientes, né? Então, uma das sugestões que foi acatada e a gente incluiu nesse último release foi a inclusão de novos clientes e prospects. Então, se o seu vendedor está fazendo as visitas e encontra a possibilidade de um novo prospect, um novo cliente, ele pode diretamente do portal incluir esse novo prospect. Além também de permitir que ele acompanhe as vendas, né, as metas de vendas, né? Se ele já conseguiu atingir os resultados esperados para aquele mês, então ele consegue isso de forma dinâmica, direto da interface do novo portal, usando ele num dispositivo móvel ou num notebook, como é o exemplo aqui, acompanhar as suas metas de vendas e o quanto falta para ele atingir os resultados esperados. Ainda nessa jornada de melhorar a produtividade de vendas, pessoal, a gente também traz aqui o nosso app Meu Coletor de Dados. Neste caso, a ideia é apoiar na ordem de separação dos pedidos de vendas, né? Dinamizando esse processo, fazendo a conferência de uma forma muito mais ágil através de um dispositivo móvel, tá? E a ideia aqui é que você consiga, através de um coletor, até mesmo de um smartphone, fazer a separação do seu pedido de venda, acompanhar os detalhes dele, qual é o saldo que eu tenho a ser separado e traz uma novidade aqui para que alguns clientes que usam número de série ou ainda lote, você permite, no momento que você está fazendo a separação, a troca desse lote. Então, imagine que o sistema tinha sugerido um determinado lote para o cliente, na hora de separar, esse lote não estava disponível por algum bloqueio. Você pode fazer a substituição diretamente no dispositivo e, né, continuar a separação sem nenhuma prejuízo à operação, mantendo a agilidade no processo. Esse aplicativo, pessoal, ele não faz somente o processo de separação, ele permite também que vocês façam a conferência no recebimento do material, enderece esse material no seu estoque, ou seja, se você tem controle de endereço no seu estoque, você pode fazer o endereçamento diretamente nele, a transferência entre armazéns e ainda, né, fazer o inventário, que é uma prática bastante comum aí para quem tem estoque. Então você consegue fazer as contagens de inventário diretamente no dispositivo móvel. A ideia é sempre trazer mais agilidade para o processo de movimentação de estoque e até mesmo a conferência nos processos de movimentação de materiais. Seguindo aqui, pessoal, falando um pouco de suprimentos, nós também aplicamos inteligência artificial no processo de compras. A ideia aqui, neste caso, é trazer uma sugestão de demanda de reposição usando algoritmos de inteligência artificial. Então, aqui, com o uso dessa funcionalidade, você pode ter notificações de reposição de estoque e projetar tendências de demanda de reposição de acordo com o perfil, com o consumo da sua empresa. A ideia é dinamizar essa informação, né, que já é o dia a dia da área de suprimentos, mas a inteligência artificial vem para impulsionar e acelerar o processo de análise, trazendo as informações de forma mais rápida e prática para o dia a dia da área de materiais, tá bom? Da mesma forma, pessoal, esse insight está disponível para uso sem custo adicional para vocês. Como eu disse, basta configurar e essas informações vão subir para processamento na nossa nuvem e devolver para vocês as informações dentro da interface do próprio RP, como vocês podem acompanhar. Uma outra sugestão que a gente faz, para quem ainda não conhece, é o novo fluxo de compras. Nós
já além de outras funcionalidades que nós já modernizamos no Proteus, o fluxo de compras também vem com esse apelo de modernizar os processos de compras. E o primeiro processo que a gente traz, pessoal, é realmente todo o processo de cotação ali no módulo de compras, desde a análise, né, e geração da cotação ao cálculo, né, e atualização automática dos preços dos nossos fornecedores. Então, aqui, essa nova funcionalidade permite que você envie esses pedidos de compras, perdão, a solicitação de cotação para os fornecedores. Estes vão preencher através de um workflow e vai ser recebido automaticamente pelo ERP. Isso de forma nativa, pessoal. Antigamente, muitos customizavam esse processo de envio de workflow de cotação. Agora é um processo nativo que você pode habilitar e além de ter aí uma interface totalmente modernizada para análise da cotação e, consequentemente, geração dos pedidos de compras de acordo com o perfil de fornecedor que ganhou aquela cotação. Ainda seguindo, uma vez que você tem o pedido, essa nota fiscal chegou, você tem também a possibilidade de usar o aplicativo Meu Proteus. Neste caso, para aprovar processos, seja ele para aprovação do pedido de compras ou ainda a solicitação de compras, né? E você tem aqui uma interface totalmente modernizada também, pessoal. Esse aplicativo ele centraliza as principais operações de aprovação do Proteus, né, como eu já disse, de pedidos e solicitação de compra, mas também de prestação de conta de viagem, medição de contratos, os próprios contratos e ainda, né, com uma novidade, a gente incluiu no último release, a solicitação ao armazém. É importante destacar que esse aplicativo ele também teve uma modernização, então hoje ele tem uma nova home que está muito mais intuitiva e permite você fazer aprovações em lote ou individual. O que é interessante, pessoal, é que muitos pediam para que a gente pudesse permitir a aprovação de tudo, todos os pedidos ou outras aprovações de múltiplas filiais, o que não era possível na interface anterior. Então, nós ouvimos vocês e também incluímos essa possibilidade dentro desse aplicativo. Então, além da nova home, ele também permite um login por biometria, né, o ICD, usando aí os recursos disponíveis nos smartphones mais novos e também a manutenção da senha. Além das aprovações, esse aplicativo permite que você envie notificações já usando um recurso que já era disponível no Proteus. Então, você pode configurar alguns processos padrões, como, por exemplo, o produto atingiu o ponto de pedido, tem uma solicitação de cotação pendente, ou mesmo o custo médio, né, o processamento. Quando ele concluir o processamento do recálculo do custo médio, você pode ser notificado diretamente no aplicativo. Além desses processos que já são padrão, pessoal, vocês também podem customizar processos que são da sua empresa, né? Se você tem algum processo customizado na sua empresa, você também pode, com um pequeno trecho de código, disparar notificações para o aplicativo, para os usuários que estiverem usando esse aplicativo, de forma também a agilizar o processo de notificação, de saber quando algum processo já foi concluído ou até mesmo há uma pendência para que você possa aprovar um determinado produto, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos falar sobre o TOTUS Transmit. O TOTUS Transmit, pessoal, ele é uma solução de gerenciamento de documentos fiscais eletrônicos. Ele permite gerenciar, né, fazer o armazenamento dos documentos e a busca dos documentos emitidos e recebidos pela sua empresa. Então, aqui a ideia é que você consiga, numa única interface, ter todas as informações de documentos fiscais emitidos e recebidos, com uma simplicidade aí com um clique você conseguir, por exemplo, consultar um determinado documento, além de, por exemplo,
se você tiver uma auditoria, você conseguir selecionar os seus documentos de uma forma mais dinâmica e enviar para uma fiscalização ou para uma auditoria de forma simples e rápida. Essa é uma solução em nuvem que nós, gerenciada pela TOTUS, e nós também temos o compromisso aí da guarda do documento pelo período legal, que é de 5 anos, né? Essa ferramenta, ela faz a busca automática dos documentos fiscais na Cefaz e também em prefeituras que estão homologadas. Além disso, a gente consegue, fazer a manifestação do destinatário. Muitos clientes nos perguntam sobre notas fiscais de prefeituras, né? Ou seja, notas fiscais de serviços. Muitas prefeituras elas não disponibilizam o serviço de para que a gente faça a busca automática, né? Tem prefeitura que sequer disponibiliza o XML. Muitas vezes ele só disponibiliza um PDF da nota fiscal. Então, aqui nós temos recursos dentro do TOTS Transmite que permitem que vocês direcionem uma caixa de e-mail. Então, você recebeu a sua nota fiscal num determinado e-mail padrão da sua empresa, a gente consegue ler essa caixa de e-mail e trazer esse documento para dentro do TOTS Transmite. Poxa, César, mas então não veio um XML, veio somente um PDF. Nós também temos recursos dentro do TOTS Transmite que permitem fazer um OCR desse documento, né, desse PDF, e tentar traduzir as informações desse documento. Então, nós já temos várias prefeituras homologadas e permitem também o recebimento de forma automatizada desse documento e, consequentemente, a guarda. Ele com o diferencial de ter a integração nativa com o módulo de compras do Proteus. Aqui, pessoal, um ponto de atenção importante. Com a reforma tributária, o documento fiscal ele passa a ser chave para os cálculos, né? A gente fala de alguns conceitos que estão embarcados na reforma tributária, como o split payment, por exemplo. Então, guardar esses documentos de forma organizada e mais simples de obter qualquer informação passa a ser um ponto importante para qualquer empresa. E aqui nós temos uma ferramenta que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar bastante nesse processo e, né, ajudar vocês a manterem o compliance fiscal. E junto a ela, nós temos o importador XML, que permite que vocês consigam integrar automaticamente todos os documentos fiscais recebidos pelo TOTS Transmite de forma automática, reduzindo redigitação, né, e garantindo aqui a diminuição de erros consequentes de uma digitação errada. Ele está totalmente integrado e ele também permite a automação de alguns cadastros obrigatórios. Então, é muito comum, né? Não deveria, mas acontece com alguma frequência, vocês receberem uma nota fiscal que ainda não tem o pedido de compra, por exemplo. Que sequer às vezes falta o cadastro do fornecedor. E então, dentro dessa funcionalidade, a gente tem aqui alguns recursos que permitem que você cadastre o produto, cadastre o fornecedor com os dados que já estão disponíveis dentro do XML de uma forma muito mais rápida e prática. E, consequentemente, né, importar esses documentos de uma forma eficiente para dentro do RP. Aqui, pessoal, fica também, né, o convite para que vocês conheçam essa solução e ela já está totalmente preparada para o novo configurador de tributos, que é a forma que nós disponibilizamos para que vocês possam calcular os impostos, né, em substituição ao TES e totalmente preparado para a reforma tributária. Da mesma forma que a gente disponibilizou ali o Insights para compras, nós também temos um Insight para o estoque. Aqui, ligado ao próprio cadastro de produtos, a gente consegue também analisar, com o uso de inteligência artificial, produtos que estão próximos de uma ruptura, né? Então você consegue identificar aqui o ponto de reposição de um produto, de produtos que estão próximos aí da ruptura, de uma forma muito mais rápida e prática, usando inteligência artificial, né? Aqui, novamente, a ideia é
trazer mais agilidade para quem gerencia o estoque, identificando rapidamente aqueles produtos que estão perto da ruptura, usando inteligência artificial e, como eu disse nos anteriores, também sem nenhum custo adicional para a empresa, pessoal. Basta vocês configurarem, né? Então a configuração, quando vocês a fizerem, vão disponibilizar todos esses insights e aí convido a todos para que consigam parametrizar isso e também disponibilizar para os seus usuários. Ainda na questão de usabilidade, pessoal, a gente tem também ah, todo o processo de acompanhamento de custo. A gente vem fazendo um processo de modernização dentro do estoque, trazendo aí muito mais detalhamento com um apoio no processo de fechamento. E aqui eu quero destacar a novidade em relação ao acompanhamento de custo. Dentro dele, você permite ter uma visão detalhada de todos os componentes que são impactados no custo. E para você que é uma manufatura, a novidade aqui, que nós lançamos no último release, é ter também o custo na composição por OP. Aquele famoso relatório, né, relação por OP que a gente tem lá no estoque, agora ele está dentro dessa rotina de uma forma muito mais visual, né? Então você consegue acompanhar todos os custos envolvidos na determinada OP para que você possa conferir de uma forma simples e rápida e, consequentemente, né, concluir a análise de uma forma sem ter que sair de uma rotina, ir lá tirar um relatório, voltar. Então aqui você consegue, numa única interface, ter aí todos os resumos das principais informações relativas ao custo, né? Você pode configurar as suas colunas e ainda exportar os dados para Excel para que você possa fazer uma conferência mais detalhada. A ideia aqui, de novo, pessoal, é trazer mais simplicidade, mais agilidade para o dia a dia da empresa de vocês. Outro ponto importante se destacar nesse processo de fechamento, né, do custo, a gente trouxe, né, todo o processo ali de modernização da interface com o Wizard para apoiar no fechamento, e o que nós trouxemos de novidade é o cálculo sem a concorrência, ou seja, no passado vocês precisavam tirar todos os usuários do sistema para que você pudesse fazer o cálculo do custo, agora não tem mais. Então nós tiramos essa concorrência das movimentações de estoque e a gente permite que você faça o fechamento, né, o mesmo cálculo do custo sem nenhuma concorrência com os demais usuários, sem precisar tirar os usuários do sistema, tá? Além de permitir todo o processo de análise de contabilização durante esse processo. Falando do financeiro, pessoal, o módulo financeiro também recebeu, né, a inteligência artificial também recebeu uma consulta de insights aqui aplicado a um processo de negócio também, para agilizar o dia a dia da empresa. Neste caso, no fluxo de caixa. Como vocês podem ver, a gente consegue, com o uso de inteligência artificial, projetar o futuro, né? E aí identificar se você vai ter uma sobra de caixa ou até mesmo uma falta, né? Então, se você tem uma sobra de caixa, você pode pensar num investimento daquele para aquele dinheiro não ficar parado, ou ainda, se você vai ter um problema ali de déficit de caixa, você pode pensar, por exemplo, em antecipar um recebível. Então, aqui a ideia é, de novo, né, com o uso de inteligência artificial, trazer, né, uma agilidade para essa análise, né, sem que você ou alguém da empresa tenha que ficar fazendo ali a conferência individual desse fluxo de caixa. Então, por exemplo, se você precisar de uma antecipação de recebível, identificou que em algum período vai faltar recursos na sua empresa, você pode, diretamente da interface aqui, tem um botão ali, antecipar recebíveis, que tem uma integração nativa com as soluções de TechFin da TOTUS, tá? Então, ou seja, nós temos uma joint venture com o Banco Itaú, que permite, de forma desburocratizada, trazer aqui uma antecipação de recebíveis direto do RP. Então, ou seja, a gente está oferecendo aqui serviços financeiros
né, com um parceiro de negócio estratégico, que é o Itaú, o Banco Itaú, para que você consiga, com mais agilidade, também fazer antecipação de recebíveis sem ter que ficar negociando diretamente com o banco, enviando listagem para o banco de títulos que você quer antecipar. Aqui você faz isso de forma totalmente integrada e mais rápida com o Proteus. Além disso, né, a gente traz agilidade também com o uso de inteligência artificial. Da mesma forma que eu comentei com vocês, esse insight de inteligência artificial não tem custo adicional e quando você configurar os insights, esse também será disponibilizado para que você possa usar na sua empresa. Uma outra novidade que também ajuda na produtividade, nós fizemos no último release uma modernização do processo de conciliação bancária. Tá? Esse processo já existia com algumas rotinas no módulo financeiro e a gente criou uma nova experiência baseada aqui de uma forma muito mais, uma interface muito mais simplificada para importar, que permite importar o arquivo KNAB, né, do extrato bancário do banco e fazer a conciliação automática desses dados sem a necessidade de intervenção do usuário. Mesmo os lançamentos que são aglutinados, aqueles que vêm lá aglutinados do banco, você consegue ter uma conciliação de forma automatizada, além de permitir que ele faça o lançamento automático das tarifas e encargos que normalmente são cobradas pelo banco, ele consegue fazer isso de forma automatizada, tá? Então, além de fazer toda a conferência, está disponível nesse processo dashboards que permitem que você avalie qual é o volume de títulos que conseguiu ser conciliados, ou ainda aqueles que não teve a sua conciliação de forma automatizada, que precisa de uma ação do usuário. Tá? Então, a ideia aqui, pessoal, é modernizar esse processo, trazendo muito mais flexibilidade e agilidade para a conciliação bancária dentro do RP. E seguindo aqui para um produto que a gente lançou já há algum tempo também, que ele é complementar ao ERP, a gente traz uma novidade aqui em relação a um produto que era o gestão de receita recorrente. O gestão de receita recorrente, pessoal, ele permite que você consiga fazer, né, a automação do processo de cobrança de receitas recorrentes. O que é isso? A receita recorrente é uma tendência mundial, e a gente vem percebendo que mesmo manufaturas, né, têm aí algum tipo de assinatura, por exemplo. Então, você permite ter uma assinatura de um clube de livro, de vinho, e nós conseguimos, com essa solução, gerenciar todo o plano de vendas, né, a criação desse plano de pagamentos, também permitir, né, a execução da cobrança de diversas formas, através de boleto, seja ele um Pix ou ainda um cartão de crédito. Isso tudo integrado ao ERP, né, com o módulo financeiro do Proteus, permitindo aí que você acompanhe todos os processos. Essa integração também não é só com o módulo de faturamento e financeiro do Proteus, a gente tem também para quem é operador de plano de saúde, né, e você quer fazer, né, a cobrança recorrente da mensalidade daquele plano de saúde e também adicionar muitas vezes eventos, né, de coparticipação que você possa gerenciar de uma consulta ou de um exame, ele é possível também fazer isso diretamente do nosso produto. Mas a grande novidade em relação a esse produto, pessoal, né, a gente vem fazendo uma evolução nele para que ele seja uma gestão de recebível, não só mais para aquele processo da cobrança de receita recorrente, mas sim para todos os títulos que eu tenho a receber dentro do módulo financeiro. Então, ele permite agora que eu também crie uma régua de cobrança automatizada para notificação dos seus clientes para qualquer título do módulo financeiro. Então, você consegue disponibilizar um checkout parametrizável para qualquer título a receber, né? Então, você consegue notificar o seu cliente, por exemplo, se ele já está com o título em atraso, ou até mesmo criar nessa régua de cobrança uma visão, olha, enviar um alerta para o seu cliente e o seu título vai vencer amanhã, ou ainda com envio dessa notificação com 5 dias de antecedência. Então, você consegue
para qualquer título do financeiro criar aqui essa régua de cobrança e acompanhar os indicadores de desempenho dessa carteira a receber, tá bom? Então, a ideia é que você consiga realizar ações de cobrança de forma muito mais dinâmica com esse produto. Ele é um produto complementar, ele também é em nuvem, que pode ser contratado de forma adicional e complementar ao módulo financeiro do Proteus. Nós também disponibilizamos dentro do financeiro, pessoal, o portal do cliente, que a gente entende que é um portal de autosserviço. A ideia aqui é que você disponibilize ao seu cliente, né, as informações de relacionamento da sua empresa com ele. Ou seja, com isso, o seu cliente consegue, por exemplo, consultar todas as informações relevantes, como notas fiscais que você emitiu contra ele, todos os boletos e que você emitiu contra ele, e também para aquele caso que muitas vezes muitas empresas têm ali na área financeira, alguém que fica recebendo e-mail dos seus clientes ou ainda ligações de clientes que perderam o boleto ou ainda não receberam o boleto, o seu cliente com esse portal vai poder baixar automaticamente no boleto, copiar a linha digitável para pagamento desse boleto sem a necessidade de entrar em contato com a sua empresa, otimizando consequentemente aí também custo, né? Você não vai precisar ter um profissional dedicado para essas atividades, uma vez que o seu cliente pode acessar diretamente do nosso portal. A novidade aqui, pessoal, é que além das notas fiscais mercantis, agora também nesse último release nós disponibilizamos a possibilidade de acesso às notas fiscais de serviços, né? Então, além disso, a gente também disponibilizou o acompanhamento de pedido de venda. Então, dentro do portal, o seu cliente pode acompanhar, né, a movimentação de um pedido que ele tenha feito para saber o status, se ele já se ele já foi expedido, se ele já foi emitido o documento fiscal. Então, qual é a data prevista para recebimento dessas compras. E além de, né, permitir a personalização. Isso foi uma solicitação de vários clientes que gostariam de, além das informações que já são pertinentes ao RP, incluir informações personalizadas, por exemplo, algum certificado que ele tenha de qualidade, algo do tipo, ou outras informações pertinentes ao negócio e o relacionamento com o seu cliente de forma customizada. Então, através de pontos de entrada disponíveis nesse portal, também é possível personalizar e incluir novos itens para que o seu cliente possa consultar. A ideia realmente é ampliar, né, o autoatendimento e o seu cliente ter maior facilidade de acesso às informações de relacionamento. Chegando aqui na controladoria, pessoal, a ideia aqui também é facilitar no dia a dia e usando inteligência artificial. Inteligência artificial é um processo que a gente já tinha lançado há algum tempo também, que é o processo de conciliação contábil. A ideia é de conciliar a contabilidade com os módulos, né? Então, com o módulo de compras, com o módulo de financeiro, com todos os lançamentos que foram executados por esses módulos. A ideia é o uso com a inteligência artificial para acelerar esse processo. Ao invés de ter alguém fazendo, a inteligência artificial, baseado no histórico que você tem, consegue fazer a conciliação de forma automática e detecção de divergências. E ainda assim, se ele identificar algum lançamento que não foi possível conciliar, aí sim ele disponibiliza para que o usuário faça uma intervenção manual. Mas a ideia aqui, pessoal, é acelerar o processo de conciliação, né, com o uso de inteligência artificial, trazendo mais proximidade aí para que você possa fechar a sua contabilidade de forma mais ágil. Da mesma forma, esse insight está disponibilizado dentro do módulo de contabilidade sem nenhum custo adicional. Então, uma vez que você configurou o uso do Proteus Insights, esse insight também já vai estar disponível no módulo de conciliação contábil, tá bom? Numa ferramenta de conciliação contábil. E uma grande novidade que nós fizemos aqui também, pessoal, é relativa ao novo fechamento contábil.
é um lançamento que nós fizemos no Release 12 ou 24, com uma interface simples e intuitiva, permitindo que você consiga fazer o fechamento contábil de forma mais ágil. A ideia aqui é trazer um wizard que acompanhe todo o processo, identifique pendências. Então, vocês podem ver esses dashboards vão identificar os processos que ainda não foram totalmente contabilizados e que você possa notificar a área de forma automática através dessa própria ferramenta para que ele possa concluir o processo e você consiga atingir o objetivo de fechar a sua contabilidade ainda no terceiro ou quinto dia útil do mês, trazendo mais produtividade e agilidade para quem faz o processo de fechamento contábil. Isso tudo integrado ao conciliador contábil que eu acabei de comentar, com a possibilidade de identificação e correção de saldos contábeis de uma forma muito mais dinâmica. De novo, pessoal, a ideia aqui é trazer mais agilidade para esse processo, trazendo uma interface intuitiva que permite que você acompanhe todas as etapas necessárias para que você possa fazer o fechamento contábil. Pessoal, eu falei bastante de coisas que foram lançadas já no último release e já estão disponíveis, que podem ajudar vocês a trazerem mais produtividade para sua empresa. E agora nós trazemos aqui algumas evoluções, umas novidades que irão sair nos próximos releases ou estarão disponíveis em breve dentro do RP. E aqui já fica também o convite, né? Nós falamos bastante desse tema no Universo TOTUS sobre inteligência artificial. Então, o próximo passo de inteligência artificial é ter também embarcado dentro do Proteus, agentes. E aqui são exemplos de alguns agentes que a gente já vem trabalhando, né? Um deles é o agente de supervisão de compras, que permite que você interaja ali com o Proteus e traga informações e status de compras. Então, você consegue verificar quais são os pedidos que estão em aprovação ou que estão pendentes, trazer ali numa janela de 90 dias quais são os pedidos que estão sendo disponibilizados e acessar diretamente da interface de IA de forma conversacional, acessar diretamente o pedido, o módulo de compras e os seus pedidos. Então, a ideia, pessoal, da mesma forma, é trazer informações que fazem sentido para o negócio, né? Não usar somente a inteligência artificial como uma moda, mas sim aquilo que vai trazer benefício direto para o uso da sua empresa. E aqui nós também já estamos fazendo o processo de pilotos desse produto, dessa solução, e estamos aceitando ainda candidatos ou empresas que queiram fazer parte desse projeto piloto, tá? Então, eu acho que o nosso time já disponibilizou aí, também vai disponibilizar como é que acessa, como é que eu consigo me candidatar a ser piloto desta funcionalidade, para que vocês possam aí fazer a inscrição caso desejem. Da mesma forma, outra agente que a gente também está testando e pilotando é o agente de supervisão financeira. Então, de forma, né, a gente consegue interagir aqui com o agente de forma escrita. A gente permite aqui que avalie são os títulos em abertos, os títulos vencidos, e traga aí uma experiência também através de um agente para apoiar o dia a dia da empresa também na análise financeira. Então, de novo, caso vocês queiram se candidatar a ser pilotos, né, e receber essa funcionalidade em primeira mão e ajudar a gente a evoluir a solução, também fica esse convite aqui para vocês. Nós também antecipamos como será a nova home do Proteus. A ideia é que você tenha uma nova, né, interface para o menu do usuário de uma forma muito mais dinâmica, né, pessoal? Então, vocês podem perceber que a ideia é ter acesso às funcionalidades, mas também ter dashboards, agrupamentos, filtros rápidos para que você consiga também acessar de forma mais simples o RP. Aqui nós estamos fazendo um processo de análise, conversando com clientes, e a previsão é que a gente lance isso ainda no release em 2026, tá? Então é uma previsão, mas aqui já fica aqui para vocês
uma visão de como será a nova home de navegação do Proteus, trazendo aí muito mais modernidade, trazendo muito mais simplicidade no acesso às rotinas e às informações pertinentes ao negócio, e ainda, né, cada usuário tendo a sua possibilidade de personalizar a sua home, trazendo aí as informações que são importantes e pertinentes para a atividade dela na empresa. Aqui, pessoal, a gente ainda traz também uma informação importante para vocês, de coisas que vocês ainda não podem acompanhar nessa maratona, né? A gente destacou isso bastante no Universo TOTS, mas ainda tem algumas palestras que ainda devem ocorrer essa semana e a gente convida para que vocês participem e saibam mais. E o tema que é um tema do momento que a gente está conversando e levando muita informação para os nossos clientes, é sobre a reforma tributária. A reforma tributária, pessoal, ela vai além de só substituir os novos impostos no país, tá? Ela impacta áreas, além da área fiscal, a área financeira, a área de planejamento, a área de custos e muito mais. Assim, nós temos algumas mudanças de modelos que são impactados pela reforma tributária, como, por exemplo, a forma como a gente recolhe impostos. Ela vai ser mudada e vai ser implementado um conceito de split payment. Então, o banco vai fazer a próprio recolhimento do imposto pertinente àquele documento fiscal e já você, né, receberá, a empresa vai receber só o líquido daquele documento. Isso impacta, por exemplo, o fluxo de caixa de empresa de vocês. Então, aqui, o convite é para que vocês entendam a reforma tributária, né? Então, é mais do que simplesmente parametrizar o ERP, é mais do que aplicar um patch. Se você tem essa expectativa, eu sugiro que vocês corram atrás da informação, porque ele impacta o negócio, a forma como a sua empresa tributa determinados os novos impostos. Então, requer aí uma análise prévia de qual é o procedimento para cada imposto no seu negócio, antes de configurar o produto, né, o ERP, para fazer o cálculo de acordo com a norma estabelecida. E para isso, nós já há alguns anos, né, já disponibilizamos uma funcionalidade que é o configurador de tributos, que é o motor de cálculo oficial da TOTS, preparado para atender a reforma tributária. Pessoal, o TES, a configuração baseada no TES, ela deve ser descontinuada aí no release 12.1.26.10. Ou seja, muita gente pergunta, o TES vai morrer? Não, o TES não morre porque o TES não tem só informações fiscais. Ele tem informações pertinentes à integração financeira, de estoque, ativo fixo, entre outros. Mas toda a parte de cálculo de impostos que estavam no TES vai ser migrada para o configurador de tributos. Então, aqui, pessoal, é importante que você se atentem. Se você não se preparar, né, não conhecer, você terá um problema sério a partir de 1/1 de 2026. Os novos tributos, eles precisam estar configurados no configurador de tributos. Caso contrário, você não vai emitir uma nota fiscal com o novo perfil. A partir de janeiro de 2026, todas as notas fiscais precisam já destacar os novos impostos, o CBS e o IBS, conforme a definição do governo. Se vocês não configurarem isso, a nota fiscal de vocês será rejeitada. No momento que você enviar para a Cefaz, essa nota, se não tiver com os novos impostos, vai ser rejeitada. Então, aqui, de novo, pessoal, é mais do que simplesmente parametrizar o RP. É importante que vocês tenham um momento aqui anterior de conhecer a reforma tributária, se preparar para as novas regras e aí sim também configurar o produto, né? Configurar o ERP para que você possa calcular os impostos de acordo com as novidades. A gente tem aqui ainda uma palestra que vai acontecer às 10 horas na sexta-feira, que vai falar sobre a reforma tributária
né? Já passou a hora de agir. Você precisa configurar ela no ERP, né? Entender o processo e configurar ela diretamente no seu ERP. Além dessa ferramenta, pessoal, a gente lançou aqui também outras funcionalidades dentro do ERP, como o TOTUS Inteligência Tributária, que também permite que você faça uma análise da sua base de dados, o cenário da sua empresa, e faça uma projeção futura de como será o impacto da reforma tributária. A ideia dessa ferramenta, que está disponibilizada para vocês dentro do módulo fiscal, é que você auxiliar no planejamento estratégico, a gente conseguir otimizar aqui a forma como você analisa os dados e trazer através de dashboards como é que vai ser o impacto, né, uma análise da sua operação, permitindo inclusive que você simule como será o novo modelo de tributação com base nos impostos, nos documentos, os legados que você tem. Então, aqui é uma ferramenta que ajuda bastante no planejamento da sua para a reforma tributária e vai trazer aí um dinamismo também para a empresa de vocês para se preparar para a reforma tributária. Pessoal, era isso. Agradeço. Essa palestra foi conduzida por mim e pelo Rodrigo Sartório. Infelizmente, o Rodrigo Sartório não pôde estar conosco aqui por um outro compromisso, mas espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas aqui com o nosso time. E, de novo, pessoal, tem novidade disponível no RP. Aqui ajuda a trazer muita, muita inovação para a empresa de vocês e auxiliar na melhoria da produtividade em alguns processos. Então, esse aqui, de novo, é um resumo daquilo que a gente tem disponível dentro do Proteus e fica o convite para que vocês conheçam essas novidades, e apliquem, implementem na empresa de vocês. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Nós temos outros eventos disponíveis ainda nessa semana e também outras demonstrações que estão disponíveis, né, de outras soluções TOTUS disponíveis em eventos.totus.com. Convido vocês a conhecerem mais novidades que nós temos disponíveis dentro do RP Proteus. Obrigado pela atenção e até a próxima.